Boa tarde, galera. Tudo bem? Eu sou o Marcos. Sou médico veterinário, trabalho na área de oncologia e também cirurgia de pequenos animais. E estou aqui para apresentar para vocês o nosso projeto junto com meu amigo médico veterinário, Maicon Alan, projeto Salvare Medicina Veterinária. Nós estamos aí com a intenção de trazer bastante conteúdo legal para médicos veterinários e pessoas que curtem e gostam da área, de uma forma divertida, de uma forma legal e uma forma diferente do que a gente vê por aí. Hoje vou falar um pouquinho para vocês da piometra ou também piometrite, que é uma patologia, uma enfermidade bastante conhecida dos clínicos e cirurgiões médicos veterinários, justamente porque tem uma alta ocorrência na rotina clínica. Vale a pena falar que a piometra, ela tem esse nome justamente por se tratar de duas situações, onde a gente tem pus, então de pio, e metra da cavidade uterina. Então a piometra ou piometrite é uma patologia caracterizada por acúmulo de pus no útero. E isso acontece por dois motivos, tá? Primeiro, existe a questão relacionada ao pós-período de ovulação em cadelas. Então assim, a gente sabe que depois da ovulação, num período de 4 a 8 semanas, um período caracterizado como diestro, acontece um aumento dos níveis circulantes da progesterona. O endométrio, que é aquela camada uterina mais interna, ele se torna bastante responsivo a esse aumento da progesterona circulante e começa a fazer com que as glândulas endometriais se tornem císticas, na forma de cistos. Quando isso acontece, essas glândulas endometriais císticas, elas começam a secretar um líquido, para dentro do útero. E é comum bactérias da cavidade vaginal e também do trato urinário entrarem no útero e começarem a desenvolver esse tipo de infecção. Outra questão envolvida na etiopatogenia dessa doença é o que a gente sabe de injeção ou medicamentos contraceptivos, as famosas injeções de progestágenos, que também faz com que esse endométrio se torne responsivo a essas altas concentrações do hormônio progesterona. É uma patologia que depende muito cuidado e atenção desde o diagnóstico até o tratamento, porque ela pode ter consequências severas para o animal e também evoluir para uma endotoxemia e também para a morte. E morreu! As cadelas normalmente acometidas por esta enfermidade, elas têm de meia idade a idosas, então 5, 6, 7, 8 anos aí para cima, tende a ter mais chance de apresentar essa enfermidade, e também é uma enfermidade que afeta felinos, então as gatas também podem ter a piometra ou piometrite, mas normalmente é mais difícil porque é uma espécie que só tem um tipo de ovulação induzida. Quando a gente fala de tratamento da piometra, é bastante importante a gente lembrar que qualquer outro tipo de infecção pode ser tratada por antibióticos. Normalmente, quando a gente liga o termo infecção, a gente liga a palavra antibiótico. Isso é meio que natural e automático. Qual é o problema no caso da piometra? Existem alguns mecanismos que dificultam a ação de antibióticos e fazem essa opção terapêutica não ser a mais ideal. E eu tô aqui para defender a bandeira da cirurgia nessa questão, porque é realmente o tratamento definitivo. O foco é: não vamos inventar, porque é o que salva, é o que funciona hoje em dia, tá? Então assim, dentro desses mecanismos que eu comentei com vocês anteriormente, a gente pode citar 3 principais. Então, o primeiro dele, o tipo de aporte vascular. O útero é um órgão bem restrito, então a conformação do fluxo sanguíneo, do aporte vascular desse órgão faz com que de repente a gente não consiga uma boa ação dos antibióticos ali. Segundo ponto, e na minha opinião, de repente o mais importante, o que influencia mais nessa questão, é o acúmulo de matéria orgânica. Nós temos ali restos de células uterinas, nós temos neutrófilos degenerados ali, então células na composição daquela secreção do pus, faz com que nós não tenhamos uma boa ação dos antibióticos também. E terceiro ponto é que normalmente os antibióticos, principalmente nesse caso, eles vão ser administrados via sistêmica. Então, quando acontece todo o processo ali, eles não chegam em grandes concentrações e concentrações efetivas para tratar esse problema. Então, o tratamento mais efetivo é
ovário salpingo esterectomia terapêutica, que é a cirurgia de remoção de ovários cornos uterinos para tratamento definitivo da piométria. Em relação a sinais clínicos, é bem importante a gente se atentar para isso, principalmente para aquele tutor que tem um bichinho em casa, né, uma cadelinha em casa sofrendo com isso e não sabe de repente reconhecer se de repente esse pode ser o problema dela ou não. Então a gente tem como principal sinal clínico, né, apatia, anorexia, nós podemos ter vômito, podemos ter diarreia, podemos ter, dependendo do estágio e acometimento desse animal, febre, e hipotermia também pode acontecer. E uma das questões que estão envolvidas para facilitar o reconhecimento e diagnóstico é a tal da secreção vaginal. Mas isso depende muito de uma estrutura uterina chamada de cervix uterina estar aberta ou fechada. Vale lembrar e fazer alusão de repente a um portão, uma estrutura fechada que permite ou não a saída de um conteúdo, que seria a secreção vaginal. Essa cervix uterina, ela estando aberta, permite a drenagem desse conteúdo, então facilita o reconhecimento dessa secreção. Normalmente a gente vê casos onde as piométrias estão fechadas. Isso dificulta ainda mais o reconhecimento. Normalmente os sinais clínicos desse animal onde a cervix está fechada são sinais piores e existe até o risco de ruptura uterina, já que não tem um canal de drenagem desse conteúdo. Quando a gente fala de diagnóstico, nós vamos falar de alguns exames principais, como exames hematológicos e exames bioquímicos, e também a questão do exame de raio-x abdominal e principalmente ultrassom abdominal. Podemos lançar mão também de alguns outros exames, como o fato da citologia vaginal e exame de urinálise. Mas esse é um tema que eu deixo pro meu amigo professor Maicon Alan, cara fera aí na área de imagem, para poder falar com vocês numa outra oportunidade no próximo vídeo. E o que fica desse vídeo para nós é de uma doença extremamente séria, que pode trazer complicações, comum na rotina médico-veterinária e de escola, é isso, Rita? Não deve ser negligenciada. E segundo ponto, ainda hoje, em todos os aspectos, a cirurgia passa a ser o tratamento de eleição. Então não vamos inventar moda, tá? É cirúrgico e precisa ser feito o quanto antes. Eu queria agradecer todo mundo que tem apoiado a gente nesse projeto. Eu acho que tem muita coisa boa por vir aí. Nós estamos bastante empenhados em trazer alguns conteúdos de uma forma diferente para vocês. Peço para a galera que não segue, seguir, para a galera que segue, recomendar para os que não seguem. E a gente está aceitando aí dicas e sugestões de conteúdos, de temas, para a gente poder estar postando alguns vídeos novos e que agradem todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus, sigam a gente. Até mais.